O arco mais importante e hypado de One Piece acaba de começar. Em meio a tantos eventos fantásticos e especulações que podemos fazer, eu decidi trazer 5 teorias em um único vídeo que vão ser confirmadas em Elbaf. A última é sensacional e vai revelar um segredo gigantesco dessa região. Eu acredito que todas aqui mencionadas são muito prováveis de acontecer, eu coloco minhas fichas nelas e, acima de tudo, eu espero que você goste. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e faltam menos de 4 dias para terminar a votação do prêmio IBEST. Então já deixa seu voto no primeiro link da descrição, tá? São só alguns cliques, menos de 40 segundos, menos de 30 segundos, tá? E uma felicidade gigantesca pra gente. Bora representar One Piece nesse grande evento, vamos representar anime em geral. No mais, meu querido, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não conhece ele e simbora que hoje tem muita teoria. Mas você sabe algo que não é teórico, mas sim comprovado cientificamente? Que metade dos homens sofrem de calvície até os 50 anos de idade, e que o tratamento da manual é a forma perfeita para impedir que isso aconteça com você. Afinal, o seu cabelo pode estar por um fio. Para iniciar seu tratamento é muito simples, basta preencher um questionário sobre sua saúde capilar, onde os dados são analisados por um médico especialista, que então vai prescrever um tratamento personalizado para o seu caso, seja ele inicial ou mais avançado. A partir daí, você tem um canal de comunicação direto e ilimitado com os profissionais para tirarem dúvidas e auxiliar no seu tratamento. Tudo isso sem custos extras e com uma entrega discreta ali, mano, no maior estilo Absalom, com suas belas madeixas, no sigilo, tá? Com privacidade, sem ninguém além de você saber do que se trata. E vale lembrar também que o frete é grátis. E olha, o tratamento é contínuo e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês. E com o nosso cupom CPALHA40 você tem 40% de desconto no primeiro pedido. Mas o tempo é limitado, então corre na velocidade do Kizaru para não perder essa promoção. Dá uma atenção aí no autocuidado, ficar com a autoestima boa vale a pena. Começar agora pode ser uma alegria e um alívio para você lá no futuro. 01 As Mentiras de Loki. Até então, o personagem que a gente mais aguarda que seja revelado no arco é sem dúvida o Príncipe dos Gigantes Loki, nome que na mitologia nórdica se refere ao deus da enganação e da trapaça. Algo que One Piece parece indicar ao longo de muitos anos, seja mais claramente em Little Garden ou Enies Lobby, é que a Terra dos Gigantes será um dos arcos mais importantes, se não o mais importante, para o nosso querido Usopp, onde ele vai ter um momento de destaque heróico e se tornará um bravo guerreiro do mar. O interessante é que Loki está super relacionado ao atirador do chapéu de palha por também estar associado a mentiras e tudo mais, mas isso eu tenho certeza que você já sabe. A teoria aqui é a seguinte: Loki, o príncipe das terras do exército de guerreiros mais poderosos do mundo, vai ser na verdade um grande covarde, um tremendo medroso, tal como você sabe quem. Então, apesar de parecer um gigante muito poderoso pela notoriedade que possui, sendo um grande monarca de Elbaf, Loki será um personagem tal como o King de One Punch Man e o Mr. Satan de Dragon Ball. Sua fama vai ser muito maior que seu poder, e ele vai ter toda essa pompa, né, assim de boladão de bambambam, mas no fundo vai ser um grande cagão. Uma imagem dessa para uma figura desse calibre não casa perfeitamente bem com a ideia de um deus da enganação? O príncipe de Elbaf poderia enganar a todos de que é um bravo guerreiro do mar, um ser destemido, líder dos gigantes, mas tudo não passa de uma gigantesca mentira. Levando em conta a temática de ilusão relacionada ao personagem e os possíveis paralelos com o Usopp, eu acho que seria muito divertido e a cara do Oda fazer do Loki um personagem, mano, bem assim. A experiência de Usopp como mentiroso é o que eu ajudaria ele nessa ocasião. Por mentir tanto, ele poderia ser o primeiro a desconfiar do príncipe. Uma característica sua que parece ruim seria a chave para a resolução de um problema. Lembra que isso já foi usado antes? Tal como sua negatividade contra a Perona que o fez sair vencedor desse combate? O Usopp pode até de primeira instância admirar pra caramba o Loki, depois de descobrir suas farsas. Enfim, tem vários cenários muito legais que podem ser construídos caso o Príncipe dos Gigantes seja alguém dessa forma. E eu acho que essa seria uma maneira espetacular de também dar um momento de protagonismo ao Usopp, e até mesmo fazendo ele se aceitar melhor da maneira que ele é, né? Tá tudo bem sentir medo, cara, é normal. Seguir em frente com ele só mostra o quão corajoso ele é. E já que a gente tá fazendo um paralelo aqui, 02 As Mentiras de Usopp.
As fábulas que o Narigudo contava a Kaia foram se tornando realidade com o tempo. O Sop não conta mentiras, ele solta spoilers. Ele disse pra Kaia que se encontrou com uma carpa tão grande que confundiu seu cocô com uma ilha. Mais à frente, em Little Garden, ele se depara com uma carpa gigantesca conhecida como Devoradora de Ilhas. E se ela devora ilhas, bom, já dá pra imaginar o tamanho da bostalhona que ela solta. O Sop também falou sobre a Terra de Anões e acabou visitando a região dos Tontatas. Falou de um Cérbero, apareceu em Tellerbark. Há diversos exemplos desse durante a obra, então vamos comentar de duas mentiras que em Elbaf podem se tornar realidade. No capítulo 222, o Usopp fala pro Chopper que uma vez ele derrotou 10 monstros gigantes, e que local melhor para essa mentira se tornar realidade do que na Terra dos Gigantes. Aqui a gente não precisa acreditar que ele vai derrotar 10 homens gigantes, mas sim criaturas. E lembra que já no início desse arco, o Luffy disse pro Usopp que ele era capaz de enfrentar e vencer do Gato-Leão Gigante? Pois é, seria um foreshadow para os inimigos que ele vai solar no futuro de Elbaf. Ou pode ser que alguma coisa aconteça, né, 10 gigantes sejam de fato derrotados, e isso por algum motivo irônico e engraçado, caia na conta do Usopp mesmo sem ele ter feito nada. Deixando o Usopp desesperado, preocupado, nervoso, enfim, ao invés de ser algo muito épico como se espera, pode ser algo bem mais cômico. E a outra mentira é que o Usopp vai finalmente conseguir seu exército de 8.000 homens. Seria simplesmente insano se esses 8 milhares de guerreiros não fossem humanos, mas sim gigantes. Se o Usopp se tornar amigo deles e conquistar seu respeito, ele poderia, tal como aconteceu em Dressrosa, se tornar uma figura adorada. Será que o Hairudin, um gigante guerreiro o sagrando como uma divindade, não é um indicativo de que os grandes e bravos lutadores de Elbaf considerarão o Usopp uma lenda viva? O fato de ser exatamente esse gigante levantando ele, glorificando o Usopp como um deus, sempre me pareceu um pedaço do que a gente vai ver em Elbaf, só que nesse caso numa proporção menor. Em Elbaf, meu irmão, é pra ir além da estratosfera, uma coisa de maluco. Ia ser absolutamente incrível o Usopp liderando um exército de 8.000 guerreiros gigantes, mas a verdade é que eu acho que essa mentira vai ter mais relação com a grande frota dos Chapéus de Palha. Então a que eu acredito que se possa confirmar é a mencionada anteriormente, que diz respeito ao nosso querido atirador vencer 10 criaturas gigantes. Mas nada impede que através do Usopp e também do Luffy, né, como a figura do deus do Sol Nika, eles consigam ainda em Elbaf os outros 2.400 membros que faltam para a grande frota completar 8.000 homens. A Big Mom não queria esse exército da Terra dos Gigantes para se tornar a rainha dos piratas? Pois é, faz sentido que essa insana tropa se alie ao Luffy, o futuro rei dos piratas. E já que a gente está falando de sonho aqui, almejar o ápice, eu acho que vale a pena a gente olhar para cima. 03, o topo da Yggdrasil, a Árvore Adão. É possível que tenhamos confirmado que a Yggdrasil é a lendária Árvore Adão, ou pelo menos alguma relação existente entre as duas. Tudo o que sabemos dessa quase indestrutível madeira é que ela provém de um local onde uma gigantesca guerra sem fim ocorreu. Então, como Elbaf fica numa região do mundo conhecida como Warland, a Terra da Guerra, faz sentido que a Yggdrasil seja a Árvore Adão. E com essa reflexão, a gente vai partir para o que interessa ainda mais. A conexão da Yggdrasil e do Mar Branco, onde a gente certamente vai ter ilhas nas nuvens, tal como em Skypiea. Aqui a gente precisa voltar um pouco mais de 20 anos no passado e voar para o conceito de High West. No capítulo 238 de One Piece, o Gunfall revela que há uma entrada diferente para Skypiea, o High West. Além disso, ele também comenta que se fossem por essa entrada, eles teriam passado por pelo menos uma ou duas ilhas, indicando a existência de outras ilhas celestes conectadas ao Mar Branco, que para quem não se lembra, tá, é o mar de nuvens no céu, que dá para navegar por ali. E para falar que eles passariam por uma ou duas ilhas, né, eles teriam que vir de algum ponto específico, como se tivesse uma largada, né? Talvez onde se tem início essa grande rota pelo Mar Branco? A minha teoria é que Yggdrasil seria a origem dessa rota e a Giant Jack seja uma ramificação da árvore que chegue até o outro lado do planeta em Skypiea. Se parece muito absurdo, vale lembrar que é literalmente a Terra dos Gigantes, e a gente está falando de uma árvore que na mitologia nórdica é conhecida como a Árvore do Mundo, que sustenta os 9 reinos.
Com isso em mente, eu acredito que a entrada de High West seja através da Yggdrasil, como se fosse um portão que ia dar ali, né, nessa grande estrada, nessa rota realmente no Mar Branco. Como essa árvore na mitologia conecta diferentes mundos através de suas ramificações, é tranquilo especular que em One Piece ela funcionaria de uma forma semelhante, estando conectadas às Ilhas Celestes e, claro, ao Mar Branco. E sabe o que é muito interessante nisso tudo? O nível mais alto da Yggdrasil é Asgard, o lar dos deuses. E você não achou, por acaso, você não pensou em nenhum momento que eu ia terminar esse vídeo sem mencionar ele, né? Melhor, sem mencionar a volta dele. 04, o retorno de Enel. Muito especulado, mas pouco embasado, então eu venho por meio desse elaborar mais profundamente essa ideia e cravar com mais embasamento a volta do homem. O icônico vilão do arco de Skypiea é um Birkan e obviamente está super relacionado às Ilhas Celestes. Além disso, o seu complexo de Deus casa perfeitamente com sua reaparição diretamente em Asgard, o reino mais elevado de Elbaf, consequentemente, o reino mais próximo da Lua. Vem cá, pensa aqui comigo, que lugar melhor para o retorno de Enel, se não num contexto de lar dos deuses conectado às Ilhas Celestes? É tudo combinando ali para ele descer da Lua e brilhar com seus raios, enfim, sua divindade aí. Um detalhe que precisa ser mencionado é que, como usuário da Gorogoro no Mi, ele se encaixaria muito bem como uma representação de Thor da mitologia nórdica. Afinal de contas, um de seus ataques mais poderosos se chama literalmente o Thor. Imagina ele, cara, todo poderoso, se sentindo a própria divindade acima de todos os gigantes, buscando retomar seu posto de Deus, seja onde seja, ao lado, é claro, de seus autômatas. Já vi muita gente ao longo dos anos falando sobre o retorno do Enel no Mar Azul, mas faz muito sentido que sua reaparição se limite ali ao Mar Branco, sem descer realmente ao mar que a gente conhece. Isso tudo caso a ideia da Yggdrasil sustentar as Ilhas Celestes ou ter uma relação com elas seja confirmada em breve. Eu acredito na volta do homem. Sei que muita gente fala que ele não teria mais espaço e blá 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 blá. Assim, eu até entendo, mas não concordo. A real é que Oda é um mestre da reciclagem dos personagens e consegue, como ninguém, resgatar antigos vilões de sua história para trabalhá-los de uma maneira única. Aconteceu com o Crocodile, que passou de um grande inimigo para um poderoso aliado momentâneo, o Bug, que simplesmente ascendeu em paralelo com o Luffy, saindo de um mero vilão no East Blue para uma verdadeira lenda viva que impera sobre os mares, e muitos outros casos. Então assim, a presença do Enel por si só já seria um motivo de hype gigantesco, mas mais importante que isso, faz sentido que aconteça por todo o contexto que vem se criando em relação à mitologia de Elbaf. Ele, com seu exército de pequenos autômatas, pode criar um conflito épico contra os gigantes e trazer resoluções interessantes e imprevisíveis para esse arco. Gosta da ideia do Enel voltar? Cara, eu adoro, tá? E acho que é um personagem que marcou muito, tem todo um passado que ainda precisa ser justificado, parece querer emular o Deus do Sol, talvez ali tendo algum conhecimento prévio de Nika, como uma lenda que poderia circular, né, por Birka. Enfim, ele volta, tá? Uruji também deve aparecer, faz todo sentido do mundo os dois serem trabalhados em paralelos ali em conjunto. Relação com Deus, com deuses, dois membros de tribos celestes, provavelmente dois Birkans, o último supernova a ser trabalhado, a volta de um vilão icônico também pra ser, mano, encaixado ali na história. É isso, vai acontecer. E pra concluir o vídeo, já pensando no final do arco, entra aquele questionamento, depois de todos esses eventos que a gente levantou aqui, qual o próximo destino dos Chapéus de Palha? 05 de Elbaf para Roadstar. É muito provável que a última ilha que nos resta dentro das que log posts apontam seja Roadstar, que segundo sabemos não era visitada há 800 anos até a chegada de Goldie Roger. E essa ilha é extremamente importante. Foi ali que eles descobriram a existência dos poneglyphs e a pista para chegar em Laugh Tale, já que a partir dali, as agulhas do log post ficavam completamente desincronizadas e girando para todos os lados sem parar. O fato de que o bando do Roger foi o primeiro a chegar em Lodestar nos últimos 800 anos é muito curioso, já que se supõe que chegar à ilha deveria ser fácil, né, para uma tripulação extremamente poderosa. Só teria que seguir a rota marcada pelo log post até o final e pronto, tudo certo. Só que isso nunca aconteceu só com o Roger. Inclusive,
Se foi ali que o Roger descobriu sobre a importância dos poneglyphs, também faria muito sentido o governo mundial ter tentado chegar nessa região para destruir essas evidências, mas ela permaneceu inalcançável. E lembra que a Big Mom disse novamente sobre se aliar aos gigantes e se tornar a rainha dos piratas? Pois é, será que tem alguma ligação aí com chegar em Roadstar? Por isso tem que existir alguma coisa que impeça as pessoas de chegarem nessa ilha, e essa coisa pode estar e parece estar em Elbaf. É possível que pela rota da Grand Line que seguimos no Novo Mundo, Elbaf seja a última ilha antes de Roadstar, e como a gente sabe, antes de avançar para uma próxima ilha, é necessário esperar que o log pose se configure, se ajuste ao magnetismo da região e assim aponte para o próximo destino. A gente tem isso bem claro exatamente em Little Garden, quando conhecemos os primeiros gigantes dessa história. É como se essa ilha fosse realmente um pequeno vislumbre, uma maquete do que veremos em Elbaf, visto que tudo lá também era gigante e a gente também tem, é claro, a introdução à cultura de Elbaf. E algo que a gente pode ver em Elbaf que já vimos em Little Garden está 100% relacionado aos log poles. Pouquíssimas pessoas vão lembrar, mas o tempo que o log pose tomava para se ajustar em Little Garden não era um dia ou dois, mas sim um ano inteiro. Se eles não tivessem conseguido o Eternal Log Pulse ali, teriam que esperar 365 dias para poder navegar a próxima ilha sabendo que direção seguir. Então, seguindo esse paralelismo que Little Garden foi um pequeno vislumbre de Elbaf, é muito provável que o tempo para que o Log Pulse se ajuste em Elbaf seja, tal como seus habitantes, gigante, exageradamente longo. Talvez eles precisem esperar 10 anos ou até, quem sabe, 100 anos. Parece muita coisa. Cara, 100 anos é inviável para o tempo de vida de um humano, pois é, para o tempo de vida de um humano. Para um gigante, seria mais ou menos 30% de sua vida. Esse poderia ser o motivo de por que ninguém chegou em Roadstar nos últimos 800 anos. A única maneira de alcançar a ilha seria conseguir um Eternal Log Pulse de Roadstar, ou conseguir um Log Pulse que está em Elbaf há pelo menos 100 anos, sincronizando com o magnetismo do seu próximo destino. E claro, roubá-lo não parece ser uma boa ideia, já que a gente está falando da suposta nação mais poderosa do mundo. O Roger provavelmente, tal como Shanks, se tornou amigo dos gigantes e de alguma forma conseguiu esse artefato. O caminho traçado por esses dois homens é com certeza uma excelente referência para o que o Luffy vai fazer. E sim, é possível que após o Roger, o próprio Ruivo já tenha conseguido alcançar Roadstar, se tornando a pessoa mais próxima do One Piece. Mas, por não ter os Road Poneglyph, teve que voltar de lá e aguardar um momento certo para reivindicar o tesouro de Joy Boy. O grande segredo de Elbaf que não permite que as pessoas sigam em direção à próxima ilha é que o Log Pulse precisa de um tempo gigantesco para se ajustar a próxima parada. E para concluir, só acrescentando a ideia, acho inclusive que Roadstar pode ser acessível somente através do Mar Branco, partindo do topo da Yggdrasil, um local que, como mencionado anteriormente, pode estar relacionado com o lar dos deuses Asgard, que certamente será protegido pelo exército mais poderoso que existe em todo esse planeta. O que com certeza contribui para a ideia de ninguém, além do Roger e possivelmente o Shanks, ser capaz de chegar em Roadstar. Se bobear, tem alguma provação, né? Tal como a gente teve lá em Skypiea, onde as pessoas mais determinadas têm que fazer algo para poder acessar esse local. Um teste, uma prova, que só aquele que é extremamente determinado, tal como Gold Roger e com uma ambição gigante, é capaz de superar. A mitologia nórdica também tem muito dessas competições, né? Então parece casar bastante com a temática do local, com a ideia também já explorada em Skypiea. Um teste para poder ver se você consegue acessar a entrada que te leva a Roadstar. Ou até ganhar, né, o Log Pulse. Enfim, possibilidades aí, eu acho tudo isso muito interessante. Se você chegou até aqui, eu te peço encarecidamente para deixar um comentário, tá? Falando qual foi a teoria que você mais gostou. Se quiser, cara, coloca em ordem. Gostei mais da 5, depois da 3, depois da 1, depois da 2, depois da... Faz assim, eu vou gostar de ver qual é a opinião de vocês sobre todas essas teorias, beleza? No mais, deixa aquele like, se inscreve no canal e vota na gente no Prêmio Best. Só mais 4 dias, 30 segundinhos aí, alguns cliques e a nossa alegria eterna e gratidão também, beleza? Tamo junto e a gente se vê sem... Mano, primeiro, muito obrigado por me acompanhar aqui.
Tamo junto demais e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Então é isso, galera. Valeu!